Parábola dos dois filhos. Mateus capítulo 21, versículo 28 ao 32. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigiu-se ao primeiro e disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois arrependeu-se e foi. E dirigiu-se ao segundo. Falou-lhe de igual modo. E respondendo, ele disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 filhos fez a vontade do pai? Disse-lhe eles: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que o publicano e as meretrizes entrarão adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça, e não o creste, mas os publicanos, as meretrizes, o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependeste para o crer. Na parábola dessa lição, registrada unicamente por Mateus, vemos um quadro interessante, ilustrado pelo Senhor Jesus, e refere-se a alguém que parecia ser obediente, mas não era, enquanto que o outro demonstrava ser desobediente, dispôs-se a atender um apelo muito importante. O pai dirige-se ao filho e pede: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Entendemos que o dono da vinha demonstrou um gesto paternal amoroso. O primeiro filho, Mateus capítulo 21, versículo 29. Este, curiosamente, a princípio, parece ser o filho desobediente, que estava disposto a não atender ao pai. Ele teve 2 atitudes diferentes que nos chamam a atenção. A primeira atitude foi de uma grosseria incompreensível. Sem pensar melhor, respondeu ao pai secamente: Não quero. A segunda atitude foi absolutamente oposta à primeira. Arrependeu-se e foi à vinha. Desta atitude tiramos algumas lições para a nossa vida espiritual. Há pessoas que não querem atender ao chamado de Deus, à vinha do Senhor. Há pessoas na igreja que são chamadas para a missão de Deus e simplesmente dizem não. Mas depois acontecem coisas na vida, incompreensíveis a nós, mas dentro do desígnio de Deus, que as fazem arrepender-se, as atitudes negativas e vão. Afirmamos que a primeira atitude foi humana, carnal certamente, e a segunda espiritual e humilde, coerente com as condições de um filho que depende do pai. O segundo filho da parábola, Mateus capítulo 21, versículo 30. O pai da parábola, ao ouvir a resposta negativa do primeiro filho, dirige-se ao segundo e lhe faz o mesmo pedido: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Quanto a este, notamos igualmente 2 atitudes diferentes. A primeira atitude, de uma obediência aparente. Ele respondeu ao pai: Eu vou, Senhor. A segunda atitude foi diferente, mas no sentido negativo. Quando o pai se retirou, ele não cumpriu sua palavra, pois o texto nos diz que ele não foi. Um filho aparentemente desatencioso. O primeiro filho é o tipo de pessoas que parece não gostar de trabalhar, mas é suficientemente sensível para compreender a necessidade de atender ao apelo de um pai, de cumprir o seu dever como filho. Um filho aparentemente obediente. O segundo filho é o tipo de pessoa que, convidada para um trabalho, não pensa 2 vezes, responde logo o que deseja e vai. Encontramos também muitos desses dentro das igrejas. Às vezes não têm a direção do Espírito Santo, aceitam qualquer trabalho e dizem logo: Eu vou, mas depois decepcionam. Uns vão e assumem certo cargo ou função, mas não dão conta da missão assumida. Fica evidente que o primeiro filho foi o que fez a vontade do pai, ainda que a princípio não tenha dado uma resposta satisfatória.